basquete transforma. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, mais uma ação do projeto Basquete Transforma SC, essa parceria simplesmente sensacional entre a NSC e a Federação Catarinense de Basquetebol. Na apresentação, o Clube do Basquete, eu, Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense, e Aldo Mundi, um dos paratletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina. Você tá bom, Aldo? Eu tô bem nesses elogios do Marcelo, só aumenta a pressão pra gente jogar basquete cadeira de roda na sequência, né, Marcelão? Mas boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá acompanhando aí mais esse episódio do Basquete Transforma Podcast, trazendo as pessoas que fazem o basquete acontecer aqui no nosso estado e que tiveram suas vidas transformadas por essa modalidade que é simplesmente a melhor do mundo. Exatamente. Aldo, e o convidado de hoje, a história do convidado de hoje, inclusive, se confunde com a história do basquete catarinense. O homem é da elite do basquete do nosso estado. Eu estou feliz demais. Com certeza, Marcelão. A autoridade aqui presente com a gente para conversar muito sobre basquete e sobre o belíssimo trabalho social, né, que a Federação Catarinense de Basquetebol desenvolve. É o nosso plus, né, Marcelo? O diferencial da federação em relação a todas as federações esportivas do nosso Brasil. E o homem joga demais ainda. Bate bolão, né? Eu tô pra ir no rachão de sábado, né? Sábado Que é sábado à tarde. Eu quero ver como é que é a habilidade do nosso querido professor Júlio César Rocha. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente para conversar nesse projeto Basquete Transforma SC. Obrigado, agradeço o convite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já se apresentaram, faço jus às mesmas palavras de vocês. Sensacional. Professor, obrigado demais. É uma honra conversar com uma das assumidades do basquete do nosso estado. Sabe tudo mais um pouco. E professor, e tranquilo, né? Aquela resenha boa, sossegada? Esperamos contar algumas histórias. A história não falta. Algumas não. Bom, mas vamos para a resenha? Vamos, afinal de contas, como o Marcelo falou, né? Se confunde a história do professor Júlio com a trajetória do basquete da Federação Catarinense aqui no nosso estado, né? Professor Júlio, o que acontece quando a gente mistura o basquete, né, com um forte trabalho de assistência social e de educação? É uma receita de sucesso isso aí? Com certeza. Acho que todo o envolvimento que temos oportunizando as pessoas mais carentes, e não necessariamente só carentes, mas eu creio que a sociedade está precisando de ofertas e oportunidades. E, ao fazê-lo, cumprimos esse fato, essa situação, essa necessidade, e, naturalmente, só tem prazer em relação a você estar numa condução de um trabalho desse nível. Ele é extremamente prazeroso, porque você oportuniza a muitos tantas chances, as quais eu também fui oriundo, originário. Professor, já que você mencionou isso, das suas origens, década de 80, UFSC, todo um trabalho voltado para o esporte, voltado para o basquete, depois Federação Catarinense de Basquete, conheceu o professor Oscar, professor Paulo. Como é que é essa história, desde lá do começo até chegar na federação? Bom, a história em Florianópolis começa quando eu vim jogar aqui e entrei na universidade, né, primeira turma do curso de Educação Física. Um detalhe que não sei se vocês sabem, teve um período exatamente 75, 76, 77 ainda, a UFSC era o único time que disputava por Florianópolis o campeonato estadual. Olha só. Então nós tínhamos na UFSC categorias de base. Na época infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto. Eu jogava, era aluno da UFSC, eu era bolsista já da UFSC, porque daí já fui draftado para essa função. Eu era auxiliar do nosso técnico, o saudoso Rubens Lang, né? E jogava no adulto. Quer dizer, então era 24 horas praticamente de basquete dentro da UFSC. E disputando. Quando já veio para cá? Sim. Já entrou na Faculdade de Educação Física, Sim. Já voltado para o basquete. Exatamente. Claro, já tinha uma história pregressa nesse sentido, já vinha, né, com esse legado. E aí entrei já diretamente auxiliando o seu Rubens na formação das equipes. Quer dizer, tinha a minha formação e paralelamente ajudava o seu Rubens nesse grupo. Onde, então, posso até destacar uma novidade, que o nosso atual prefeito, Topázio, foi aluno nosso na UFSC e foi meu atleta. Jogava bem ou não?
Ele jogava de né, armador, né, e tinha uma boa mobilidade, tanto que ele ainda tem um forte vínculo ainda aí com o basquete, quer dizer, da parte esportiva. Quer dizer, fica o legado. Feio. Que legal. Era bom aluno, além de bom jogador? Ele era aluno, não sei porque ele estava no ensino Sim, sim. fundamental na época, quer dizer, a UFSC não tinha, não era, ele não, se eu não me engano, ele não era aluno do colégio de aplicação, né, que seria a parte de ensino fundamental, mas ele vinha de outra escola, mas eles iam lá treinar. E aí era bem interessante, foi um período. Júlio, e foi nessa época da UFSC que você conhece o Oscar? Você foi aluno do Oscar? Sim. Indiretamente, sim. O professor Oscar ele entrou na UFSC em 1975-2, né? E eu entrei em 75-1. Então, na sequência, ele como professor, ele trabalhava também com futebol e, eventualmente, fazia o basquete. E eu já estava ali vinculado, então, por ali nós nos conhecemos nesse primeiro momento como aluno e professor. E depois, na sequência, eu também tive a oportunidade de ser selecionado para entrar como professor na UFSC, e foi onde nós aprimoramos as amizades e os interesses ficaram mais aproximados. Professor, o senhor jogou basquete competindo, né? O senhor ainda joga competindo ainda no Master, né? Tento. Mas na categoria adulto foi até quando, assim? Até agora eu vou dar um Meu tempo. último Jogos Abertos foi 1985 em Brusque, por Florianópolis. Até não era nem para ir, porque eu já profissionalmente muito envolvido na universidade, né, com a docência, mas o técnico de então, Jorge Ricardo Martins, falecido, saudoso Jorge, insistiu muito para que eu fosse. Mas eu não treinava mais como fazia antigamente, né, e por isso mesmo eu achava que eu não deveria ir. Né, não tinha a mesma condição que os demais colegas que tinham um tempo maior de dedicação aos treinos. Mas mesmo assim o Jorge insistiu e foi meu último jogos. Mas jogou bem nessa edição? Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que a condição dos colegas era melhor que a minha. Né? Embora eu estivesse ligado sempre à atividade física, né? Mas tem que se dedicar, né? Você tem que ter um tempo de maior dedicação. Deve ser uma carreira bastante extensa como jogador. Tem alguma recordação específica do seu tempo de atleta que se guarda com carinho especial? Tem algumas boas, algumas ruins. Mas ruins no sentido, porque não no sentido depreciativo de ser ruins, mas no sentido de crescimento, né? De ser resiliente em algumas imprevistos ou derrotas inesperadas, né? E que você aprende também muito com isso e sabe enfrentar os percalços que você pode ter, não só no basquete, mas profissionalmente. E para saber vencer, tem que saber perder também, Sim, né? a cabeça tem que estar bem situada, porque esse é um diferencial de atletas, verdadeiramente, o termo assim dizendo. Quer dizer, o atleta tem que ter uma cabeça bem voltada, tem que ser consciente, tem que ter centrado no processo, sem perder o foco. Mas não tem que ter, esse acho que é um padrão fundamental. O diferencial de atletas de ponta parte muito por aí. Lembrar da derrota, né? Muita gente fala que no poker tu lembra sempre das mãos que tu perdesse. Sim. Acho que no basquete também, porque se tu perguntar pra mim qual é a maior recordação que eu tenho do basquete, é ter perdido de 60-2 no meu primeiro jogo de basquete, cadeira de roda. Mas a gente aprende muito, né? Sim, claro, porque você é uma vivência que se você é positivo naquilo, você não fica só no lado negativo, quer dizer, você não hipervaloriza a derrota, mas você valoriza no sentido da derrota do que pode te levar à frente. Então isso é isso é fundamentalmente mental. Perfeito. Não tem outra, como é que eu me constituo como ser. Eu vou aprendendo a ser nesse sentido, e aí eu cresço pessoalmente e, consequentemente, ao crescer pessoalmente, eu levo também isso para os meus colegas. Legal. Bom demais. Júlio, e nessa história, né, a fundação da FCB no meio desse caminho, como é que acontece? Em que momento isso surge? Quais foram também as bases que prepararam a fundação da FCB? Nós sabemos que antigamente era a Federação Atlética Catarinense, ali onde hoje é o ginásio do Instituto Estadual de Educação. O Rosendo Lima hoje. E ali tinha o ginásio da FAC, né? E ela atendia outras modalidades, não só o basquete.
né? Tinha vôlei, tinha atletismo, tinha ciclismo, tinha tênis de mesa e outras tantas. E gradativamente essas modalidades foram se tornando autônomas, né? Ganhando seu fórum próprio, e as últimas que permaneceram foram o voleibol e o basquete. E nesse período, o então presidente da época, o senhor Aloysio Oliveira, ele começou a se dedicar mais ao voleibol, porque o voleibol ganhou um up nesse período de meados dos anos 80, segunda metade, com as equipes que estavam disputando Liga Nacional, principalmente Concórdia e Chapecó. Então, claro, havia uma demanda muito grande ali, havia um aporte financeiro e econômico também bem maior, e o basquete era o primo pobre. Passou a ser o primo pobre. E nesse meio tempo, o Oscar foi convidado a colaborar junto ao Aloysio, então presidente, e foi por ali que as coisas começaram. Então o Oscar estava um pouco sozinho ali na federação e convidou nós, alguns colegas da UFSC, que seriam, no caso, o professor Paulo, que já esteve aqui, o professor Rony, que é falecido, que trabalhava com basquete e era árbitro de basquete da federação, o professor Mauro Pires, que era do Colégio de Aplicação, e eu. Então, esse grupo, voluntariamente, nós trabalhávamos à noite para tocar o basquete. Tínhamos total autonomia dada pelo então presidente, o Aloysio, e nós conseguimos tocar o basquete. Basicamente, por 3 anos, nós ficamos ali nessa condição, né? E com o tempo, o Oscar logo se aposentou, assumiu definitivamente a condição. A separação aconteceu, né? Separou-se voleibol e basquete com a condição do Oscar. E aí a coisa só foi crescendo com a qualidade administrativa e visionária que o Oscar impôs. Mas, Júlio, nesse começo, né, quais eram os principais desafios? Né? Porque se desvincular de uma federação que já está acontecendo e montar algo novo, imagino que seja um processo difícil e com muitas barreiras. Financeiramente era um grande impasse, porque isso emperrava ou dificultava todo o trabalho na sequência. Como manter uma sede administrativa com uma renda muito pequena, somente as contribuições dos clubes. Os clubes têm uma taxa anual que é para manter a federação, mas mesmo assim a demanda era maior porque nós não tínhamos nada. Perdemos a sede. E aí foi para aquele prédio das federações ali no Morro do Geraldo, que o governo do estado fez, né, para outras modalidades, inclusive. Então, isso ajudou em parte. Mas, mesmo assim, havia uma necessidade financeira de manutenção de secretaria, de toda a demanda administrativa de conduzir uma federação. Então, esse foi um ponto. E o outro ponto era ganhar a credibilidade das equipes. Porque, imagina, houve um decréscimo muito grande, a confiabilidade foi abalada. E aí? Então, nós tínhamos que ganhar a confiança novamente do grupo que estava ali recomeçando com o basquete. E isso foi um impasse bastante... Quer dizer, para você perder a credibilidade é fácil, para conquistá-la não é fácil. Imagina os clubes botar na balança, né? Começa, olha, criaram uma federação só de basquete, vai dar certo, não vai? Esse ano acho que eu não vou pagar taxa, vou ver o que vai acontecer. E era um risco. E ano que veio entra, né? Além de a gente enfrentou um período assim de desistências. Por exemplo, as equipes se inscreviam, começava o campeonato, você formatava todo um processo de disputa com um número X de equipes e, de repente, no meio do caminho, 2 ou 3 resolviam desistir. Olha só o comprometimento, olha só como é que ficava toda a reestruturação do evento, mais uma vez. Então, isso também foi uma coisa que enfrentamos. Sim. Além disso, a organização também melhor dos núcleos de arbitragem. Porque a arbitragem havia alguns comportamentos não saudáveis de arbitragens. Como a carência econômica era muito grande, não era, vamos dizer, não era estranho que o árbitro de uma cidade viajasse com a equipe que ia jogar na outra cidade para arbitrar lá a equipe que ele estava junto e a outra, a local. Então, tu imagina como é que isso acontecia. Quer dizer, ida para a competição, a volta da competição com a mesma equipe. Então, era uma situação que nós tivemos que enfrentar, assim, eram momentos difíceis, até que nós conseguimos
definitivamente separar esse vínculo, né, que ali estava aí existente. A equipe já chegava para disputar a partida com 2 faltas técnicas. Total. Né? Já levava no ônibus. Quer dizer, então, quer dizer, com que imposição de respeito, de autoridade arbitrária, que é a maior autoridade dentro da quadra, ele se colocaria se ele estava numa carona com uma equipe. Era complicado. Voltar para casa era o difícil. Sim, o mais difícil. Mais difícil. Mas já aconteceu de viajar com um árbitro no transporte? Não sei, eu sei. Comigo? Não. No meu caso, não. Mas a região, quando eu competia, não. Ok. Quando eu competia, não tivemos esse prazer de ter a companhia de um árbitro. A gente podia aprender muito, né? Ele ensinando as regras para nós, aprimorando o conhecimento de regras, seria ótimo. Né? Já isso era uma palestra durante a viagem. Total. Mas depois ali, quando nós assumimos, existia. Houve várias incidências nesse sentido. Mas deve ser uma situação desconfortável para todo mundo, né? O árbitro presente. Exatamente. Pós-jogo, a Total, volta na derrota. Viajou 7 horas, jogou, perdeu. Aí agora eu vou voltar. Ih, perdeu na última bola. Ai, não. Não entra no ônibus, não tem. É complicado. Então, a gente tinha que buscar realmente a autonomia definitiva do grupo de arbitragem também. E esse foi um dos desafios já que foi perguntado nesse sentido. É interessante, porque hoje a arbitragem de Santa Catarina, até eu e o Marcelo fazemos questão de ressaltar isso nas transmissões, até a próxima final olímpica é a melhor do mundo. Sim. Né? Os dois, o Maranhão e o Locatelli, que foi nosso atleta da UFSC, foi meu atleta. Então, e saber que teve esses desafios no início, né? Para a gente chegar no modelo que nós estamos hoje em 2023, um modelo altamente bem formatado, com qualificação constante. Referência. Ano após ano, formando novos árbitros, com um plano de carreira bem determinado. Isso é muito legal, né? Foi, já essas estruturas, e como eu falei, Léo, um momento atrás, para você montar isso, não é fácil ter credibilidade nessa estrutura. Se nós tínhamos que ter credibilidade enquanto dirigentes, nós também tínhamos que ter agora a credibilidade da equipe de arbitragem. E as equipes confiaram naquilo que nós estávamos projetando para a equipe de arbitragem. Então, tudo isso, esse germe, começou ali exatamente naquele período onde a federação ainda estava com o voleibol e a passagem, quando nós nos tornamos autônomos e ficamos independentes, e a federação foi definitivamente implantada. Interessante. E dentro desse processo todo, depois da formação da federação, depois do processo de autonomia do basquete aqui em Santa Catarina, você voltou a trabalhar com a federação aí já no ano de 2017. Isso. Como é que foi encontrar a federação em 2017 e entrar para fazer esse trabalho social já com a chegada da Trimania, etc? Bom, olha só, para quem viveu a penúria do final dos anos 80, né? Nossa, totalmente diferente. A infraestrutura física, organizacional, totalmente, nossa, não tem nem comparação. Quer dizer, realmente, na época nós comentávamos do trabalho feito quando eu cheguei ali, percebendo tudo que estava organizado, e em nível nacional, a nossa federação é referência. Né? É referência mesmo. Né? Claro, do ponto de vista de importância e tal, ela perde para São Paulo, que também tem um aporte financeiro muito maior, e as equipes de Liga Nacional estão fundamentalmente centradas aí. Mas fora isso, o ponto organizacional, nós somos referência. Até mesmo em algumas situações para São Paulo. Então, foi totalmente diferente e numa condição realmente muito favorável para o trabalho. E aí onde o Oscar, ainda na época presidente, me convidou ao me aposentar, quando soube que eu estava me aposentando, disse assim, não, vem para cá, e nós temos os núcleos sociais para você poder ajudar na contribuição da experiência dada. E aí o desafio foi aceito. Ô, Júlio, mas qual foi a condição que você contou pra gente? Porque 39 anos de UFSC, direto lá, né? Então, e posso dizer assim, com uma boa dedicação. Então, os filhos já tinham corrido o mundo, né? E os pais aqui trabalhando, né? Como sempre, os pais sempre se sacrificam de alguma maneira em prol dos seus filhos. E aí foi assim, olha, Oscar, eu tenho uma viagem marcada, eu e a minha marida,
né? E nós temos 2 meses e pouco fora do país. Não tem problema? Não tem problema, tá? Não, ok, então tá, começo aceito. E também, quando tiver outras viagens, eu gostaria também de ter essa possibilidade. Não, estando o trabalho em dia, sendo tocado, deixando ok, você pode viajar. Aí tem mais um item, e tem o Master, né? Que você joga. Ainda estou jogando Master dentro do possível. Aí, assim, então, quando for também os eventos Master, se puder ser liberado. E eu tive essa condição, essa confiança do Oscar para conduzir o processo. O professor Júlio estava na UFSC pegando o ofício que estava efetivando a aposentadoria, tocou o celular. Oscar, amanhã. 8h30 aqui, 8h30. Foi mais ou menos parecido. Bem assim, Foi mais ou menos parecido. Mas então, Júlio, e aí agora você ocupa o cargo de coordenador dos núcleos sociais. Esportivos. Né? Como é que é esse trabalho? Como é que é a sua rotina na FCB? Bem, nós temos 10 núcleos que funcionam na região de abrangência da Trimania da Federação. Só esclarecendo, Grande Florianópolis, Serra e Sul, né? Então essa é a área de abrangência da nossa Trimania, da Federação. E nesse espaço nós temos 10 núcleos. Nós temos um caderno pedagógico que tá aí já em mãos de vocês, tá o Aldo ali dando uma olhadinha, né? E esse caderno, né? Esse caderno didático é a grande diretriz para como deve funcionar os núcleos. A coordenação direta é minha, eu trabalho direto com os professores, cada núcleo tem um professor, e esses professores se comprometem a ter pelo menos 12 horas de atividade com os núcleos. Né? Os núcleos, eles são 2 vezes por semana, 2 no período matutino, 2 no período vespertino. Ou, em função dos horários, mas a incidência é essa. E ele recebe para isso, ele tem um vínculo, né? Ele é MEI, recebe via MEI, e toda a infraestrutura, toda a parte de logística a federação fornece. Ou seja, bolas, coletes, tabelas adaptadas, uniformes, aquele uniformezinho bonitinho, né, tem o colete em si para as atividades e tem o uniforme. Ele ganha um conjunto azul, né, short e camiseta, e ganha uma camiseta branca também. Né? Então ele sai todo equipado. Né? Não damos tênis, isso não pensamos ainda nisso, porque aí a logística seria bem maior. Mas ele tem essa obrigação nós temos essa obrigação de fornecer esse kit básico. E é em cima disso que os professores trabalham, seguindo, claro, alguns aspectos que o caderno é explícito, e as dúvidas recaem a mim, no sentido de tentar ajudar, contribuir pela experiência que temos do processo educativo. Essa questão da experiência, como o senhor bem mencionou, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista, né, o senhor trouxe muito conhecimento da experiência que o senhor teve junto ao Instituto Ayrton Senna. Sim. Né? Isso é interessante. Né? Quer dizer, aprendi mesmo e vim reconhecer melhor o trabalho social dentro da própria UFSC. Nós coordenamos um projeto chamado Brinca Mané, por mais ou menos uns 6 anos, né, dentro da UFSC, que era uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. Quer dizer, nós somos bebê da fonte do Instituto Ayrton Senna e tínhamos formações periódicas, encontros dos diferentes núcleos do Brasil, e onde a gente trocava experiências e trabalhava com formação. E foi exatamente essa vivência ali trazida e a montagem do projeto dentro da UFSC que deu um pouco mais de bagagem e um pouco mais de tranquilidade para que eu visse assumir o projeto dos núcleos sociais esportivos da federação. Júlio, e nessa questão, né, a federação, na sua coordenação, fornece todo esse material que você descreveu. Sim. Né? Mas a entidade que recebe o núcleo, qual que é a contrapartida dela? Nós exigimos muito pouco, mas o extremamente necessário. Por exemplo, a entidade a qual a gente está fazendo um convênio, uma parceria, nós exigimos um ginásio coberto. Essa é a exigência básica, para que o projeto não tenha descontinuidade num tempo como ruim, ventos, chuvas, etc., frio. Né? Então, nós gostaríamos, esse é um dos compromissos básicos. Os nossos alunos sabem que o professor vai estar lá no horário X, no ambiente, porque ele oferece essa condição para fazê-lo.
Ele tem essa condição. Então, essa é a exigência fundamental de quando nós começamos a ver uma parceria para montar um núcleo social. Sensacional. E dentro dessa perspectiva, a federação pretende ampliar o número de núcleos, né, até entidades que tenham interesse podem entrar em contato com a federação para começar a desenhar, de repente, uma parceria. Assim, nós temos essa intenção. A intenção não é permanecer nesses 10, mas nós trabalhamos com a ideia também da nossa aprendizagem, porque os núcleos sociais eles são aprovados pelos CRAS dos diferentes municípios onde atuamos. Quer dizer, o primeiro passo é nós submetemos o projeto, esse que está aí na tua mão, Aldo, né, o caderno didático ao Conselho de Assistência Social do município, nos colocamos. Já, se tivermos os contatos, algumas possibilidades de local de execução, já anunciamos no próprio projeto, né? E ele é primeiramente aprovado. A partir do instante que nós temos o ok dos Conselhos de Assistência Social dos municípios, aí sim nós passamos a implementá-lo definitivamente. Então, essa é um grande... e isso é que faz a diferença. Nós já fazíamos assistência social antes pela federação. Só que para solidificar, enraizar o trabalho social que a gente já fazia, então nós nos vinculamos diretamente às assistências sociais. Então, agora não há mais nenhuma dúvida, não requer nenhuma dúvida do que esse é, antes de tudo, um trabalho social, onde nós atendemos essas crianças de 9 a 13 anos, né? Damos todos os encontros, eles recebem lanche. E eu trouxe alguns dados. Por favor, por favor. fique à vontade. Trouxe alguns dados. Por exemplo, nesses 10 núcleos que temos, nós, por mês, 12.720 unidades damos achocolatado, damos um bolinho, que é o docinho, e damos um salgadinho. Certo? Tem vaga para mais 2 lá, Ju? Então, eles ganham participar todo encontro. Sim, sempre se tem. Não se nega, não vai se negar. Então, nós oferecemos isso a cada mês. Isso equivale a 12.720 unidades distribuídas mensal. Certo? Essa é a ideia. O custo que nós estipulamos, por isso nós estamos dizendo que estamos aprendendo, nós estamos também vendo como é que se dá essa relação, né? Temos boas ideias, temos assim a pretensão de expandir, mas tudo também tem uma base financeira para sustentar. Então, hoje, em maio, o custo agora é levantado em maio, está em R$ 9,50 por aluno. Mensal? Nossa. O que a gente está? Vamos dar mais um dadozinho que eu coletei lá das minhas planilhas. Por exemplo, a Grande Florianópolis tem 315 alunos envolvidos no núcleo, né? O sul do estado, por que 315? Porque tem 5 núcleos aqui. Sim. Vamos explicar. Mencionar que quando é feito um convênio, tem um número mínimo de crianças, são 52, né? Nós estipulamos a nossa responsabilidade de atendimento, nós nos comprometemos com 52 crianças. Mas nós sabemos que tem núcleos que têm mais do que 52 crianças. Até porque nós não restringimos que o núcleo tenha outras parcerias com outras entidades. Sim, isso claro. só nos ajuda, e ajuda a todos. Então, se ele tiver outras parcerias, ele pode ampliar o número de participantes. Mas a nossa responsabilidade é uniforme, lanches, é para 52 crianças, né? Então, por exemplo, voltando então, a Grande Florianópolis, com 5 núcleos, tem 315 crianças, né? O Sul, com 3 núcleos, tem 184 crianças. E a Serra, com 2 núcleos, tem 115. Continha básica. São 10 núcleos com 52 crianças, 520. Ok. Perfeito. Mas, nos dados que eu passei para vocês, nós estamos com 614 crianças já. Que legal. De 520. Quer dizer, nós estamos quase 100 crianças a mais. Sim. Mas por quê? Fruto dessa parceria que alguns núcleos, os professores e outras entidades envolvidas também pelos núcleos, nós não restringimos nenhuma nesse sentido, possam ajudar, contribuir e, consequentemente, aumenta. Tem um espaço, tem um professor, o professor é remunerado.
Ele ganha mensal, ele tem um vínculo conosco, vínculo via MEI, mas ele tem. Então, é assim que funciona. Que Em bacana. linhas gerais. Isso é bom demais, né? Bom demais porque colocam as crianças em movimento, colocam as crianças para estar no coletivo. Sim. A inserção é no melhor esporte do mundo, sem dúvida não sei alguma. porquê, né? Não sei porquê. A gente escolheu isso. Mas tudo bem. E ela é interessante como o trabalho da federação, né? Só com os núcleos, mas também com as outras frentes, vai se complementando e de alguma forma ele consegue levar o basquete nos 4 cantos do estado para todo mundo que quer praticar. Sim. Isso que tu falava também a respeito que o objetivo é proporcionar a prática esportiva, né, para quem não tem condições de Exatamente. ir A atrás, gente né? procura oportunizar a prática, né? A vivência antes de tudo. Nós não temos os núcleos, diferentemente das entidades competitivas que estão filiadas à federação, nós não temos a intenção de ter atletas, equipes dentro do núcleo. Os núcleos é uma forma de contribuição social e que tem muita gente com qualidade que não tem oportunidade. E através dessa oportunidade pode aparecer um potencial maior. Aí o que acontece? Esses núcleos, esses professores, nós temos assim indicações. Você pode então encaminhar o teu aluno que está despontando, que o núcleo já para ele ficou pequeno, né? Quer dizer, ele requer mais. Então, as entidades competitivas. Isso é comum e essas passagens já aconteceram. Tem vários núcleos que destacaram, já foram contemplados com esse trabalho. Quer dizer, esse é uma boa parte do efetivo trabalho de os seus alunos serem requisitados pelas equipes competitivas pela qualidade ali demonstrada. Júlio, e só para que eu possa entender melhor, digamos que uma escola, né, tenha lá uma equipe comprometida de trabalho, Sim. Seja o diretor, seja o profissional de educação física, professor de outra disciplina, e que vê no esporte uma possibilidade de levar benefício para os alunos. Essa escola, ela faz o movimento de inicialmente ir ao CRAS ou ela pode ir direto à federação? Como é que acontece? Os 2 caminhos estão abertos, né? Mas eu acho que o mais direto e mais rápido é entrar em contato conosco, certo? Porque ela disponibiliza o espaço físico, que é o pré-requisito básico. Nós não abrimos mão disso, né? Então, um ginásio coberto tem essas condições. Minhas tabelas estão assim, já estão boas. Então, nós até, inclusive, às vezes reformamos, contribuímos, melhorando aí, no caso, as tabelas. Telhado e piso nem sempre, porque aí o investimento é maior. Mas tabelas a gente ainda tem vários locais que a gente tem contribuído. Então, o caminho direto melhor é conosco. Por quê? Porque nós podemos simplesmente acrescentar. Se já tem o projeto, o nosso projeto já está aprovado dentro do Conselho de Assistência Social do município, nós vamos lá e acrescentamos mais um núcleo. Perfeito. Entendeu? Então, por isso que eu acho que conosco seria um caminho mais direto e mais efetivo. E digamos que um dos municípios, dos municípios pequenos da região, né? Às vezes tem 5.000 habitantes. Sim. O próprio município pode fazer esse movimento, uma Secretaria Municipal de Esportes chegar até a federação e conversar Pode sobre... estar em aberto. Não, por exemplo, não há nenhuma restrição. Nós tentamos Antônio Carlos no ano passado, não deu certo. Tentamos Biguaçu, não deu certo. Grande Florianópolis, né? Tentamos até outros locais, outras cidadezinhas da Grande Florianópolis, mas não prosperou. E como nós também queríamos ter uma aprendizagem, nós estamos aprendendo também para nós essa relação com a assistência social é uma coisa que nós não tínhamos antes, então também para nós é um momento de aprendizagem, crescimento, entendimento melhor de toda a sistemática. Nós temos uma assessora, né, a Pamela, que nos assessora fundamentalmente, porque eu não sou expert em assistência social, eu estou aprendendo no processo. E ela não, ela já tem essa expertise muito mais solidificada e ela tem nos dado uma grande força, principalmente no canal, na conversa direta com as assistências. Eu participo junto, mas aí, nesse caso, ela é a líder. E o bacana disso é que entra naquela questão que a gente sempre comenta, que não é burocratizado, né? Seguindo, obviamente, as regras que são colocadas. O processo é muito ágil. Né? Sim, então, nós tentamos ser os mais ágeis possíveis. Eu compararia esse sistema dos núcleos sociais como se a federação fosse uma franqueadora e tem um know-how que tem um negócio e ela
oferta. Abre franquias em vários lugares. Então, todo mundo está atrelado ao modelo, né? O profissional é um profissional indicado, quem está à frente é um profissional indicado pela federação. Então se mantém esse padrão e vai se replicando um modelo de sucesso. E Aldo, por exemplo, como falei, os núcleos não têm nenhuma pretensão de serem também equipes competitivas, mas nós já temos relatos nesse sentido. Por exemplo, o Bolha de Araranguá. Né? O ginásio Bolha é um ginásio do município. O Daniel, que é o nosso professor lá, ele já fundou o basquete Araranguá. E já está disputando as competições regionais. Da Liga? Da Liga Regional Sul. Legal. Então, só que a gente tem que deixar claro que o núcleo ele ainda continua com seu perfil de trabalho de assistencial. Agora, o Daniel pode tirar do núcleo e trazer para a sua equipe competitiva. Da mesma forma, algo parecido também já está acontecendo em Lages com o Max, na Irmandade, Nossa Senhora dos Prazeres. O Max tem o seu grupo de competição, que também já está disputando o Sub-12, e tem um grupo que atende, por exemplo, a Irmandade em Lages atende 120 crianças. Ela é ao lado de um colégio municipal. As crianças são de uma área bastante carente, ali em Lages, e elas vêm para o colégio para estudar no seu turno, almoçam na Irmandade, então a Irmandade são 120 crianças que a Irmandade atende. E o Max pega quase todas elas, aí nós contribuímos para 52 e trabalha no outro turno. Ele tem a orientação pedagógica, psicológica e o esporte. E ele inverte, quer dizer, os alunos do turno vespertino vêm de manhã e os alunos do matutino vêm à tarde. E todos eles se encontram no almoço. Quer dizer, então a entidade ele se completa e o esporte é mais um polo agregador de oportunidades. E completa o dia da criança. Da criança, exatamente. Ela se mantém ocupada com supervisão, com diretividades, com valores. Eu gostaria também depois de dizer que o projeto tem valores a serem cumpridas. Diga-os. Por exemplo, a gente brinca muito de ser competente, né? E no esporte é um meio muito forte para mostrar o que é competência. Competência, na etimologia da palavra, e isso a gente está aí no projeto, é juntos. E petere é procurar, convergir, buscar juntos. E é exatamente que, fundamentalmente, os esportes coletivos, em maior evidência, e os outros esportes também, porque você nunca joga sozinho, um tênis, embora eu esteja sozinho na quadra, o de simples, mas eu tenho uma retaguarda. Né? Embora ali o astro é isolado. Mas os esportes coletivos, a competência é algo inerente no processo. E se eu tenho competência para saber me relacionar e ver quais são as minhas qualidades pessoais para o esporte, eu também serei competente em qualquer ramo profissional. Tenho essa clareza dentro de mim. Sim, perfeito. Então, isso é um dado importante que a gente defende no projeto, que os professores são orientados. E aí eu posso dizer assim, mas competência requer o quê? Né? Então vem uma outra tríade que sustenta essa competência. Conhecimento. Se eu estou no esporte, eu vou o quê? Conhecer, um saber que o esporte exige que eu entenda, que eu compreenda, que eu introjete, que eu traga para mim, né? Ele estimula o quê? Isso é um saber, né? O conhecimento. Ele estimula as habilidades. E habilidades é onde talvez a gente possa se perder um pouquinho, é o saber fazer. Mas eu não sei fazer, eu não consigo ter essa qualidade de habilidades se eu também não tenho um mínimo de conhecimento que me sustente. Para fechar essa tríade, eu tenho que dizer assim, eu tenho que ter atitudes. Então, onde o quê? Onde eu começo a me entender, a saber ser. Como é que eu sei, como é que eu me vejo, quais são as minhas qualidades, onde eu sei que eu posso melhorar, onde eu sei que posso contribuir para com os outros. Então, a ideia de competência, quer dizer,
que a gente busca dentro do processo de formação vai além da área esportiva. Quer dizer, se eu tenho o esporte como um meio para desenvolver esse conhecimento, essas habilidades, essas atitudes, o que vai acontecer? Eu vou ser provavelmente uma pessoa muito mais voltada para o coletivo, para a cidadania, para sabendo as minhas qualidades, as minhas virtudes. E em cima disso eu sustento todo um projeto de vida. Maravilha. Ser. Maravilhoso. Júlio, e é muito interessante que nesse cenário que você descreve, uma coisa que a gente vê surgindo no jovem atleta, na criança ou no adolescente, é uma sensação de pertencimento impressionante, né? Porque pertence a um grande coletivo, a um grupo em volta do basquete. Esse é um ganho a mais também que o basquete nos traz. Claro. A sociabilidade, vamos supor assim, os esportes, vamos dizer agora mais tradicionais agora, porque a gente está nessa via de tanto joguinhos por outros meios, principalmente os dos teclados e eletrônicos, né? Eles ainda contribuem de forma significativa e são ainda o diferencial em relação a esses mais modernos, né? Porque, às vezes, a pessoa fica muito introjetada em si, fechada em si, num mundo que, na realidade, ao sair dali, é outra. Quando eu saio desse espaço de jogos mais modernos, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que me reeducar, eu tenho que ter um outro tipo de aprendizagem que talvez não tenha sido tão estimulado. Então, ainda os esportes de relacionamento, de convívio, né, como, por exemplo, o basquete, como sendo um deles, faz esse diferencial. Quer dizer, torna as pessoas sabendo dos seus limites, as suas competências, as suas melhores competências e como é que ele possa interagir com os demais, que é uma carência que os jogos modernos, os sentadinhos, né, estão necessitados nesse momento. E o impacto na motricidade é gigante. É impressionante. É gigante, isso é verdade. Até o fato das pessoas se encostarem, né? No jogo eletrônico é só ali, na tela. Isso. Embora ele seja compartilhando, jogando com outros, Sim. mas cada um na sua, fechado no mundinho deles, embora tenha o compartilhamento. Um tipo de relação. É a relação que a gente Isso. teve. O relacional fica pobre, é empobrecido. Não que não existe, evidentemente que existe, porque pode gerar outras cadeias de relação, mas assim, o interativo mesmo de imediato, ele é empobrecido. E não se está defendendo aqui que se exclua um. Não, claro, evidentemente que não. Eles podem ser muito complementares. Exato, essa é a ideia. Não negar essa evolução. Claro. Não se nega a evolução, em hipótese alguma, né? Se faz bom uso dela. Claro, evidentemente, sim, exato. Professor, até para esclarecer uma dúvida que nós temos, né? Que a gente sabe que na federação a gente tem esse trabalho sendo desenvolvido através dos núcleos. Nós temos o Centro de Dia da Pessoa Idosa e o Centro de Fortalecimento de Vínculos, são instituições mantidas diretamente pela FCB. Sim. E temos os editais que ocorrem ao longo do ano, distribuem dinheiro diretamente para entidades que trabalham com assistência social, etc. Quando você chegou em 2017 lá, esse tripé já era montado ou foi surgindo aos poucos? Primeira federação, como é que funcionou esse... Não, quando nós chegamos, nós tínhamos uma interpretação de que, ao fazer base e possibilitar condições para fazer a base dos clubes, dos diferentes locais, isso já era, nós consideramos um projeto social, uma forma de trabalho social. Só que, do ponto de vista legal, havia algumas divergências, se era ou não era. Então, fruto disso é que a federação teve que alterar o seu regimento e estatuto para dizer que ela é 49% competição, 51% social. Houve toda uma alteração estatutária, né? E aí onde nos fez, onde a federação passou a também ser filiada aos conselhos de assistência sociais. Então, definitivamente agora não há nenhuma dúvida de que o trabalho que se faz Então, quando eu cheguei, ainda não, nós estamos no processo de migração para essa situação, de alteração do regimento, consequentemente os registros, as diferentes atuações que temos nos conselhos, para daí definitivamente não ter nenhuma dúvida de que esse trabalho é também social. Legal. Bom. E nessa questão dos editais, Júlio, Sim. A exemplo das entidades poderem procurar a federação para estabelecer um núcleo,
as entidades também têm essa porta de comunicação muito aberta e muito direta com a federação. Chega lá com um projeto consistente e Claro, sai um edital que, com as normas, o Paulo, que é o especialista nisso, eu estou mais curioso, conheço alguma coisa, mas o detalhamento realmente o Paulo tem. Mas, em linhas gerais, sai o edital, olha, a federação está dando tantos o último edital agora foi R$12.000 para cada entidade. E, claro, exige uma série de comprovantes que a entidade esteja legal, em dia com seus processos, que não tenha nenhum problema, que a desabone, etc. Então, ela apresenta esses dados que o edital já requer e submete o quê? Junto com a apresentação desses dados, submete a sua intenção de trabalho. Né? Ao receber esses diferentes solicitações, é montada uma comissão, né? E essa comissão analisa, já tem uma tabela de critérios a serem analisados, os projetos propostos e os classifica, porque não dá para atender a todos. Nós temos um limite também orçamentário. E isso se repete 2 vezes por ano. São em torno de 20 projetos aprovados em cada edital, né? Exatamente. E aí a gente tenta, o Paulo sabe melhor, mas ele é também regionalizado. Já que a Trimania da Federação de Basquete atende 3 regiões, Serra Sul e Grande Florianópolis, nós também não podemos privilegiar somente uma região. Então, nós tentamos, é feito um trabalho de distribuição para que seja um pouco mais equânime esse processo. Tem uma ideia, assim mesmo que aproximada, de quanto já foi distribuído? Mas eu não sei. Não. Eu não sei porque não sei se já foram 3 anos, já 2 anos de certeza que já acontece, se eu não me engano, já é um terceiro. Mas aí eu não tenho ideia. Aí o Paulo iria responder na tampa isso, porque o Lucas Inácio, quando conversou com a gente, tinha uma estimativa que era mais de R$1.200.000. O valor também que você estava perguntando. Eram R$10.000 e esse ano, por entidade, e agora passou a ser 12. R$12.000. E uma coisa bacana até que a gente pôde conversar com o Lucas, até com o Paulo, é que todos esses processos que envolvem cifras tão grandes, eles são todos auditados. Né? Sim, claro. Se nós perdemos essa característica da auditoria, se não for auditados, nós também perdemos a possibilidade de trabalho com a Trimania. E essa parceria é fundamental para que toque as duas coisas, toque o social e toque o competitivo. Ele gosta de destacar a celeridade do processo, né? Envolve distribuição de recursos, pensar em recurso público, a burocracia que tem, né? Às vezes atrasa demais, tem questões jurídicas legais, e a federação desenvolveu um know-how para analisar com critério, com lisura, etc., mas de uma maneira célere. Nós temos uma tabelinha e ali nós vamos, cada um é independente. Por exemplo, cada um que analisa isoladamente, não há nenhum contato. O Paulo recolhe todas as avaliações individuais e depois ele faz a somatória. Mas uma preocupação que surge quando há cifras tão grandes e que são voltadas para as entidades que trabalham, sempre vai ter alguém que desconfie de alguma coisa. Sim. Sempre vai ter, ainda mais num contexto nacional que as coisas acontecem, a gente vê acontecer. Então é bacana ter essa auditoria justamente para manter a credibilidade da proposta. Perfeito. E eu posso dizer que eu não soube de nenhum tipo de, por exemplo, julgamento que foi feito, de escolha de processo, de projetos ali colocados, que alguém já reclamou ou duvidou do processo de decisão. Sim, então, claro que são as questões. Eu não tenho relato, eu não sei, não soube nada, não vi nenhum ruído nesse sentido. Vamos falar assim. Perfeito. Né? Mas realmente é um processo sensacional e é um valor que muitas instituições participam, né, todos os anos. Sim. Né, e elas podem se repetir, então não tem problema, desde que elas façam a prestação de contas do que foi feito. Nós pedimos para isso, está aqui a prestação de contas, elas se credenciam novamente e pode ser ad eterno enquanto tiver o processo. Importante destacar, né, que tem todo o processo para participar do edital e depois de contemplado, tem todo o procedimento para comprovar. Sim, a participação futura depende exatamente isso. Legal. Júlio, e nesse aspecto, né? Tantos anos de universidade, né? Tantos anos envolvidos com o basquete. Só 39 de federal, de Universidade Federal. Universidade Federal 39. Tá. E aí agora nesse trabalho social tão consistente na federação, como colocar em palavras a sensação, né? A sensação de fazer parte de um trabalho que leva benefício, que ajuda tanta gente, ainda mais com o melhor esporte do mundo.
Bem, primeiro, por ser o melhor esporte, já é satisfatório, né? Mas a ideia de poder contribuir de certa forma, ajudar algumas pessoas mais diretamente, porque ali você vê algumas situações de história de vida bem, assim, precárias. E você percebe as diferenças que aparecem, começam a aparecer. Isso é satisfatório. Você se sente muito bem, né, pessoalmente, né, fala agora de uma sensação interna, de muito prazer em fazer e ver que as coisas andam e o quanto você pode ajudar, mesmo estando, de certa forma, distante. Porque eu não estou no front, eu não estou lá dentro da quadra, e eu gostaria de estar. Tem vezes que às vezes eu vou para os núcleos. Seu Oscar vai abrir mais um núcleo, vai botar o Julião Mas eu para falei, comandar o núcleo. há um tempo atrás, eu moro ali no balneário, né? E eu vejo da minha casa, do meu apartamento, eu vejo a Marinha com todo aquele espaço ali atrás. E eu falei para eles, olha, eu acho que eu vou dar aula, vou fazer um núcleo lá na Marinha. Inclusive, fizeram uma Sim. praça sensacional ali Sim, atrás da Marinha, né? Tá muito legal. Então, Júlio, mas aí... Porque é uma coisa que eu também me identifico. Sim. Eu gosto desse tipo de trabalho. Eu me identifico com o trabalho nesse sentido. Eu acho que eu tenho assim um feeling para isso. E a Marinha seria parceira ali, né? Com certeza seria, imagina, se eu fosse lá pedir, né? Até eu soube um tempo atrás que uma das pedagogas que trabalharam conosco no projeto Brinca Mané era pedagoga na Marinha, Olha que tinha legal. entrado na Marinha. Então, se ela está lá ainda, eu vou com tudo, eu iria com tudo. Mas aí que realmente, para coordenar os 10 projetos e tal, aí eles, não, acho que tu vai se sobrecarregar. E eu pensando assim, de fazer o Oscar deixou. E eu pensando assim, pô, eu vou É demais, voltar demais, o demais. ritmo de trabalho que eu estava querendo diminuindo, mas não deixar de contribuir. Então foi isso, então me contive. Me contive, mas pensei nisso seriamente, de fazê-lo, porque estava ali do lado de casa, e imagina, né, era tranquilo. Legal. Pela identificação. E trabalhar com jovens é extremamente recompensador, gente. Você, exemplo, primeira vez que eu entrei, fui fazer o processo seletivo, que eu contei para vocês de basquete, eu fui rejeitado. Mas eu quis continuar, né? Quer dizer, não desistir. E essa desistência, essa persistência também, o esporte contribui, né? Para você não abandonar nos primeiros percalços da vida, nas situações, então vou fazer outra coisa. Ou seja, você nunca persiste em nada, e isso é ruim. Então, eu fui negado, fui para o segundo time em 69. Aí, em 70, eu entrei no time do Diocesano em Lages. Não ganhamos o campeonato estadual infantil na época. Então, eu falei para vocês, é o único título do estado que eu não tenho. Eu não sou campeão infantil do estado de Santa Catarina. O restante eu tenho tudo. O mesmo time infantil, com as mesmas peças, por isso que eu digo a ideia de não apressar, não querer, não ficar vinculado exclusivamente só na performance de imediato, tem que ter paciência. O mesmo time que nós ganhamos só 3 partidas no campeonato estadual em 1970. Em 71, entramos na categoria infanto-juvenil. Fomos campeões do estado. O que explica isso? Quer dizer, é confiar naquilo, é dar oportunidade, ter um pouco de paciência, não acelerar o processo. E muitas vezes há um equívoco, um pensamento não tão aceitável de que eu tenho que ter os melhores, aqueles que têm o melhor desempenho imediato. Não necessariamente. As pessoas vão crescendo, vão aumentando suas habilidades, suas qualidades e podem ser extremamente importantes. A gente vê no draft, que ontem estava acontecendo na NBA, que alguns draftados, já incluídos, não foram o número 1, número 2 ou os 10 primeiros. Era o 50º e tal. Por quê? Porque uma resiliência, um querer, um trabalho, conhecendo a sua potencialidade e com apoio, pode chegar. O atual campeão da NBA é um exemplo disso, né? Nicola foi o 41º. Exatamente. E aí MVP da se eu fosse pensar que tinha que ser só o top 10, eu não teria. E tem que ter as oportunidades. E o professor, o educador, o professor, ele tem que ter isso presente, estar na sua condição, né? Eu era magrinho, pequenininho, e de repente
Gigante, né? Fiquei maior. Não, magrinho sempre fui, mas fiquei maior. Né? Então, quer dizer, agora nem tanto magro. Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu. Quer dizer, então não dava. Se a gente pensar muito imediatamente, muito rapidamente, querer um processo muito de imediato, não vai dar. O professor tem que ter essa paciência do seu processo de ensino. E outra, algumas qualidades que tem que ser feito. Por exemplo, não é só pegar uma bola e ele sozinho trabalhar, sozinho. Não. Acho que a riqueza do processo pedagógico está em você colocar em situações próximas do jogo, em situações onde ataque e defesa, onde tem um atacante, tem algum oponente, mas você tem que dosar ao nível de oponência. Você não pode querer um atleta melhor, já com as qualidades, colocar com o que está iniciando. Então você põe limites. Olha, você vai defender só com os braços por trás. Põe atrás, é só movimento de pé. E o outro vai ter a condição de começar a desenvolver a sua habilidade de controle de bola. Então tem vários aspectos que são importantes. Então agora eu pego a bola, rodo na cabeça, rodo no quadril, rodo nas pernas. Opa, tenho grande habilidade. Não sei. Não sei se ele sozinho vai dar conta. E o trabalho coletivo, o trabalho de parceria. Porque se eu tenho algumas habilidades melhor desenvolvidas, talvez o meu colega não tenha tantas, mas ele tem outras. Sim. Então, se complementam, né? Isso. A complementaridade de um grupo fazem a diferença. Então não adianta querer ter um melhor jogador, mas ele sozinho. O Michael Jordan, enquanto fazia 50 pontos, sozinho. Não conseguia título. Quando ele foi para o Chicago Bulls, que o Phil Jackson fez um outro trabalho, assim, tu não vai fazer 50 pontos, tu vai fazer só 30 ou 25, mas em compensação os outros vão te ajudar. Aí é onde chegou. Mas até convencê-lo foi difícil. Então, é que esse é um aspecto que às vezes as pessoas falam um pouco, né, Júlio? As pessoas comentam muito sobre o esporte ensinar a competir. Sim. Mas às vezes esquecem de falar que o esporte também ensina e precisa ensinar a cooperar. E no basquete a cooperação é necessária. Exatamente. Vamos fazer assim. A gente vê agora na NBA aquelas bolas finais. O que eles fazem? Quarto aberto. Posso falar assim, será que o povo que está nos ouvindo vai conhecer? Vai entender. Então tem aquele garrafão, aí bola para o número 1 ou um determinado pelo técnico, ele lá em cima sozinho, lá na cabeça do garrafão, lá para entrar, e os 4 abertos. Por quê? Isso é um trabalho intencional. E eu, ao ficar aberto, sei do meu papel. Eu não sou o protagonista, mas eu sou um coautor fundamental no processo. Aí aquele com a bola vai entrando, aí vem a ajuda. Aí vem aquela história de eu querer ser o astro maior ou não. Ou ser um colaborador a mais. Ou seja, eu tenho qualidade, eu fui escolhido porque eu tenho qualidades, certo? E a hora que ele entrou no garrafão, que veio a ajuda, é a hora de servir alguém, porque ele está sozinho. E aí é o papel. Então, essa articulação de cooperação, de trabalho coletivo, é fundamental desde os pequenos. Desde os pequenos. Saber movimentar-se na quadra, porque às vezes... Jogar sem bola, né? Isso. Então, por exemplo, vamos brincar. Quando a gente pega um grupo de iniciantes... já estou dando aula, não, né? Eu acho Fica à vontade, Júlio. Fica à vontade. Manda ver, professor. Professor é assim mesmo. Quando a gente pega um grupo de iniciantes, é comum. Onde está a bola, estão os 10. Sim, aquela bagunça. Aquele rolo, aquela coisa. Então, qual é o papel do professor? E o professor diz, passa a bola. Gente, eu tenho que criar condições para que ele, que não fique aquele amontoado, porque se eu estou cada um marcando o seu, quer dizer, o Joãozinho marca o Pedro, mas vem os outros todos, então todo mundo marca todo mundo, ou seja, fica muito mais difícil. Espacialmente, a condição de ver espacialmente o jogo é pior, porque eu estou cheio de gente em cima de mim. Está aglomerado ali. Né? Então, eu tenho que gradativamente, por alguns trabalhos setorizados, no coletivo setorizado, eu posso colocar, olha, você joga aqui, se você vem para cá, o fulano daqui vai para lá. Eu estou no lugar A e vou para o B, quem estava no B vai para o A
E quem está no A ficou no B. Então eu crio espaço e eu começo a ver. Você brincou com a história da visão periférica e a gente tem que ser treinado para isso. Né? Então, por exemplo, se eu estou olhando para ti, tá, Marcelo? Eu estou vendo que o Aldo está mexendo ali, ó. Está mexendo ali no nosso projeto, ó lá, ó. Sacudiu a cabeça, olhou, ó, e a mãozinha dele foi lá para o outro lado. Ó. Bem assim mesmo. Então, isso é possível brincar. Sim. É assim, é possível brincar com essa situação de que é um treino extremamente importante. Sim, sim. E eu faço isso de forma lúdica. Eu brinco com um colega. Se ele levantou o colete vermelho, eu tenho que ir para a cesta. Se o outro levantou o colete azul, não, eu tenho que passar. Mas eu não estou olhando diretamente para eles. E o desafio, brincar com desafio em crianças jovens, iniciantes, é a maior sensação, porque eles se sentem envolvidos e o desafio para os jovens é uma delícia. O professor mencionou ali há pouco, né, como é visível, né, ao longo dos anos, os projetos dos núcleos se desenvolvendo, como a gente vê os resultados aparecerem, né? Então, na sua condição de gestor desse projeto, coordenador desse projeto, desses núcleos, como é que você consegue mensurar o resultado que se obtém? Perfeito. Ótimo, ótima pergunta. Aldo, no projeto, tu vai encontrar 2 fichinhas de avaliação, certo? Nessa avaliação, vai procurando que tu vai achar aí. Nessa avaliação, nós perguntamos às crianças e aos pais, porque nós trabalhamos valores. O nosso trabalho trabalha com valores, tá? Eu acho que isso, as últimas, tá? Mais à frente um pouquinho, mais à frente um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Então, nós temos, por exemplo, essa avaliação de carinhas, né? Onde a criança, por menor que seja, ela não precisa necessariamente escrever. Se quiser, escreve. Será que aparece lá? Se quiser, escreve. Mas ele faz carinhas de sorriso, de não gosto, menos gosto, e ele nos dá uma referência sobre alguns aspectos que nós consideramos básicos. Isso é a nossa referência a partir do nosso aluno. E a mesma coisa, nós perguntamos aos pais se modificou o comportamento. Tem uma outra. Aí nós perguntamos aos pais. Como se fosse um questionário. Exatamente. Bem simples, porque nós estamos trabalhando com pessoas, às vezes, com um pouco de dificuldade, ou até o próprio professor pode ajudar, né? E eles nos dão essas referências. Então, os pais nos de nível comportamental, o filho mudou, melhorou, não melhorou, sabe? E isso tudo é referência. Nós fazemos isso agora, exatamente no meio do ano, está nesse período, é o período de implantação desse processo de avaliação, e no final. Então, nós temos referências a partir dos pais, não só dos nossos professores, que isso é uma constante, né, em ter como é que nós estamos chegando, como é que nós estamos contribuindo em relação ao nível educacional e formativo. Além disso, tá? Como nós falamos em competências, lembra aquela tríade, conhecimentos, habilidades e atitudes, né? E atitudes é saber ser, é como é que eu me coloco, as minhas capacidades, como é que eu me vejo, como é que eu me percebo. Então, nós colocamos também, justo, uma escala de atitudes. Nós temos um elenco de atitudes. Esse elenco de atitudes tem uma pequena definição, por exemplo, aqui, vamos brincar aqui, olha, acolhimento. O que é o acolhimento? Demonstrar gestos afetivos de respeito ao outro. Então, se o professor acha que essa atitude de acolhimento está defasada dentro do seu grupo, o professor vai trabalhar junto com os alunos. O professor e os alunos escolhem. É sugerido, no mínimo, 2 atitudes para que ele seja contemplado em todo o processo de aulas. E, por exemplo, agora, no desafio, no festival local, que cada núcleo tem que fazer o seu festival, um evento, né, nós temos que ter desafios com, no mínimo, 2 atitudes que foram trabalhadas até então. É cooperação. Então, nós vamos fazer um joguinho, ou 2 ou 3 que representam uma pequena turma, que vai ter que ter um trabalho motor, mas que a cooperação é importante, que culmine com alguma coisa. E isso é característica, é o coroamento do trabalho, da atitude, cooperação ou acolhimento, que foi feito ao longo até então, até esse período. Então, esses são alguns critérios que
usamos, Aldo, para ter referências do nosso trabalho, né, do nosso trabalho ali desenvolvido. E que é sempre um fortalecimento, temos que melhorar lá, aqui ainda está aquém. Se o professor quiser continuar dizendo, olha, o acolhimento deve continuar durante o ano inteiro, vai continuar durante o ano inteiro como um item de atitudes presentes, constantemente presentes nas atividades de esportes ou do trabalho. Bacana. Muito mais, Interessante. muito além, né, do que só a bola na mão. Né? Sim, exatamente. Nós temos, claro, agora o papel motivador vem pelo aquele basquete que tu gosta, tá? Sim, desse jeito. Desse jeito. Esse é o emulador. Esse é o que é atrativo. Então nós temos a ferramenta na mão. Está na nossa mão. Está ali. Todo mundo quer uma bola, vai brincar. E eu sabendo colocar diferentes formas de desafios com bola, ele só vai crescer e vai se motivar. Ele não vai ser um grande atleta, não importa, mas vai ter pelo menos uma formação que ele aprendeu ali. Perfeito. Essa é a ideia. Júlio, nesse sentido, tanto tempo já nesse trabalho, tem alguma história que você lembra de transformação de algum desses jovens pelo projeto, pelo basquete? Alguma que marcou? Ou até mesmo algum atleta que começou num núcleo e hoje... Sim, existe, isso já existe. Por exemplo, nós temos lá do Erondina, dos ingleses, que eles não têm um grupo competitivo. Estão começando a montar também essa história. Eles estão tentando se organizar para montar um grupo para ser também competitivo, fazer a parte competitiva. Mas de lá vieram 2 ou 3 já, vieram um para o IBBC, né, que é ali na UDESC, né, com o Gilberto, que tu conheces bem. Sim. Outro veio para o Instituto. Né, tá assim. Eu posso dizer que aqui, a Casa dos Girassóis, que é exatamente essa aqui, né, na subida do morro, aqui atrás da antiga rodoviária de Florianópolis. Né, alguns não conhecem, não conheceram. Então, ali as crianças, teve 3 crianças que eram ali, que vinham do morro, que era atendido ali pela essa entidade, e que foram para o projeto dentro do... E a Tuane, que é a professora, disse, Júlio, eu vou levar essas crianças para o meu grupo competitivo. Boa. Sabe? Então, observe, são coisas bem recentes, coisas de 2 anos só. Né? Então, observa a oportunidade. E aí, o Max, lá de Lages, né, me falou, Júlio, eu já tirei 2 e já coloquei no meu grupo que está disputando o Sub-12. E nós fomos agora disputar numa cidadezinha perto de Lages ali. Assim, as crianças não sabiam, nunca tinham ido em um restaurante. Nunca tinham estado em um hotel. Nunca tinham viajado de ônibus. Uhum. Sabe? E toda a riqueza que estava ali. E teve... O que aconteceu? Os pais do grupo dele, que é um grupo já de competitivo, assim, ajudaram, porque esses não tinham condições nem de uniforme para isso. Então, tu imagina... Que experiência, como marca essa criança, esses jovens, né, tendo essa oportunidade. E vislumbrar, quer dizer, porque se ele está num campo, numa vida muito restrita, pequena, olha só como a coisa se abre. Sim, amplia. O horizonte se abre. Né? E eu posso também falar da experiência minha pessoal. Quer dizer, como é que eu surgi? Quer dizer, a minha vida foi calcada e ainda é o basquete. Estou aposentado, mas ainda é. Sabe? Desde o início eu vim, as oportunidades que eu tive foi todas pelo basquete. Inclusive até de seleção brasileira. E eu tive que desistir. Por que eu tive que desistir? Porque eu passei no curso da Educação Física da UFSC, que era a primeira turma. Eu não podia trancar. E eu fui convocado para a seleção sul-americana do Brasil, para disputar o sul-americano. E não pude ir. Era a seleção que tinha. Então, o Agra. Olha só. Só que eu nem fui. Porque eles disseram assim, não, você tem que vir para cá. Mas eu não posso, se eu for, eu vou perder a faculdade. Vocês me dão a faculdade, eu vou. Eu tinha 18 anos. E eu tive que decidir. E falei com o pai. Disse assim, filho, o pai não vai te ajudar. Essa é uma decisão tua. Se você for dentro do possível, tinha limites, eu posso te dar um pouquinho, mas você vai ter que se virar. O que você quer?
Aí, com 18 anos, eu tive que pensar, vou querer uma seleção, que seria, imagina, né? Ou vou garantir o curso que eu estou começando, se eu não tinha o curso lá. Se eles me dessem o curso, foi a conversa, eu iria. Eu teria ido à época. Sim. Não me deram, não puseram. Talvez para o ano que vem nós vamos pensar. Claro que eu já ia voltar, eu ia começar a jogar em São Paulo também. Ia com tudo. E aí eu neguei. Então, com 18 anos, eu tive que tomar uma decisão que o basquete me levou a todo instante tomar decisões. Às vezes mais acertadas, outras nem tantas, mas eu era obrigado a tomar decisão. Ter a condição de enfrentá-los. E Isso lidar é com mais as importante. consequências. E lidar, claro, e É assumir, um outro aprendizado assumir a maravilhoso. consequência. Então, por exemplo, essa é uma história de vida. E depois tudo isso, né? Na sequência, entrei ajudando na universidade, depois entrei também por causa que precisava de gente de basquete na UFSC, que eu passei no concurso e fui, e é o basquete a vida inteira. Que beleza. Isso é legal, Esse relato, né? esse relato e essa transição dos jovens, das crianças que começam a ter o contato com o basquete no núcleo, né? Sim. Como o professor Júlio bem destacou, assim, não necessariamente a pessoa tem um talento para o esporte, né? Vai virar um jogador, mas ali, com o trabalho que é desenvolvido por ter esse cunho social, ele vai aprender muita coisa. Sim, com né? certeza. Vai formar um caráter, né? Etc. E aqueles que se destacam têm a possibilidade de jogar, né, em rendimento, mesmo nas categorias de base, o que depois pode desdobrar para oportunidades vindas através do basquete, né? De repente fazer uma faculdade. Sim, Uma exatamente. coisa que na realidade social dele é impensável se eu não tivesse o basquete do meu lado. Exatamente. E outra coisa é amplia o leque de escolhas. Né? Com Que é certeza. fundamental, né? Com Que é certeza. fundamental, Com que é certeza. fundamental. Quer dizer, e mesmo que ele não seja um jogador de ponta, ou não consiga, ou às vezes ele comece, entra num clube, num grupo, joga até 17, 18 anos e sai, para. Quer dizer, mas ele se permitiu e aprendeu algo que ele pode levar pela vida inteira. Isso. Não necessariamente do ponto de vista competitivo, ao pé da risca, mas ele pode ter o seu lazer, uma condição de vida saudável, que ele aprende, porque se ele sente um prazer naquilo que ele faz, mesmo não sendo o melhor, mas ele sabe brincar, ele sabe jogar, e isso lhe dá prazer e o motiva a se manter em atividade durante toda a vida. E o cara que jogou basquete até os 17 anos, até os 19, depois por questão de optei por uma faculdade, vou estudar, não vou continuar com basquete, não vou para a categoria adulta, não vou ser profissional. Mas teve uma juventude ligada ao basquete, praticou a modalidade, viveu a modalidade, viajou, competiu, etc. Esse cara é o profissional que vira um engenheiro, que lá no futuro tem uma construtora e que vai apoiar um projeto de basquete, vai patrocinar o time, vai patrocinar um núcleo, etc. Porque isso é um ciclo. Né? O basquete ensina isso aí, o que o basquete dá pra gente, se um dia eu tiver a oportunidade de devolver, né, pelo basquete eu vou devolver. Essas experiências, Aldo, esse teu relato, complementando a pergunta que você me fez, que eu poderia relatar, eu vejo isso em alguns núcleos já. Por exemplo, nos ingleses, alguns pais com um histórico esportivo, não de ponta, mas que tiveram um nível de envolvimento ajudando o núcleo dos ingleses. Em Araranguá, o exemplo é claríssimo isso. Os pais se reunindo e contribuindo para que o grupo, o Araranguá Basquete, que está surgindo lá do núcleo, possa disputar. Em Lages, a mesma coisa. Em Lages nós temos 2 núcleos, um numa escola e outro na Irmandade. Então, o que eu posso dizer de imediato é o da Irmandade, que o Max está lá. Né? O Brito está lá no outro lado, na outra escola, é uma outra situação, mas ele também tem esse envolvimento. Então, já está presente nesses 2 anos, nós temos 1 ano e meio só de núcleos sociais. Oficialmente com essa característica, com reconhecimento dentro dos núcleos de assistência sociais dos municípios, é 1 ano e meio só de experiência. Quer dizer, nós estamos também aprendendo e vendo quais as necessidades, onde a gente pode melhorar e complementar melhor, quer dizer, ser mais presentes e com mais solidez no processo. Então, isso tudo já está aparecendo, já estão aparecendo. Em vários locais. E nesse aspecto específico dos núcleos, né, que fazem esse trabalho tão bacana, já tem algo mais concreto para esse próximo ano aqui, de ampliação de núcleos, algo já engatilhado, novos núcleos surgindo? Como eu falei, a demanda existe. Né? Nós temos interesse de atender algumas regiões, por exemplo, ampliar um pouco mais na Serra, no Sul, talvez mais algumas cidades, e até mesmo na Grande Florianópolis. O grande problema que nós temos que ver é a questão econômica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu trouxe. Por exemplo, o custo
o custo do aluno, do núcleo, por exemplo, dos 5 núcleos da Grande Florianópolis, tá? Em maio, saiu 56,42. Na Serra, 72,35. Olha só a diferença. Quer dizer, claro, são regiões diferentes, o nível, porque nós fazemos as compras dos lanches e etc. E as cestas básicas, né? A gente falou muito pouco sobre as cestas básicas, mas a cada 45 dias, aquelas 13 crianças mais carentes do núcleo recebem cesta básica. Então, ao fazer esse custo, né, esse é o custo de maio, recente, é o mês que, né, recém acabou. E onde a gente chegou àquela ideia, a princípio, de R$ 9,50 cada aluno. 9,50 é o que a gente consegue. Então, o que nos impede de pensar maior? O pensamento de ser mais abrangente existe. Ele está conosco. Mas o que nós temos que dar passo a passo para que a gente não cresça demais e depois tenha que reduzir. Que eu acho que daí essa redução é a pior situação. Sim. É preferível aumentar pouco, mas aumentar com solidez, com a condição de mantê-lo. Né, de ser possível desenvolver e não dar um pulo muito grande e depois ter que recuar. Então isso a gente também aprendeu ao longo do processo. E aí o limite é esse, mas a perspectiva de expansão, sim. Perfeito. Que bom. E professor, quem estiver acompanhando aqui essa conversa sensacional e estiver disposto a ajudar os núcleos que são mantidos hoje pela federação, como é que pode fazer? Pode se dirigir aos núcleos diretamente, não precisa vir à federação, não precisa de tela, não precisa, gente, porque, como a gente diz, nós não limitamos nenhum núcleo de ter os seus parceiros locais, que a gente chama, os parceiros locais. Se eu quero ajudar Nazareno Cândido, lá na Palhoça, onde nós vamos ter o festival local amanhã de tarde, o ginásio Nazareno. Eles estão basicamente, se eu não me engano, terças e quintas de manhã e de tarde, é o horário deles, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas eles estão lá. Vai lá, olha, eu gostaria de ajudar com isso. Nesse núcleo tem uma característica, são só mulheres, como eu já falei, e tem muitas venezuelanas da comunidade que veio, que se instalou ali na região. E qual é a oportunidade que elas têm? Nenhuma. E essa foi a única chance a custo zero de elas terem um complemento, além de formação, né, e oportunidade de outras experiências. Então, esse núcleo é um núcleo de meninas com muitas venezuelanas. Então, esse é um exemplo. Se eu quiser ajudar o Onda, então onde é que eu vou? Vou lá no ginásio da Unisul. Também, se eu não me engano, é terças e quintas. É terças e quintas. Tá? Período da tarde. Exatamente. Então, estão lá. Eles estão todas lá. Se eu quiser ajudar o Instituto Estadual de Educação, que embora tenha um grupo competitivo, tem. Então, é só passar aqui no Instituto. Aqui é diferente. Ali no Instituto é segunda, quarta e sexta, se eu não me engano. Já muda um pouco a estrutura. Se eu quiser ajudar o grupo dos ingleses, que é lá na Escola Municipal Erundina Medeiros Zeferino. Lá nos ingleses, é uma escola... O Arvoredo. Isso. Nathaniel. É o Natan, Nosso amigo. Exatamente, é o Natan, exatamente. Então, está lá, está aberto, e os pais lá já estão ajudando. Massa. Certo? Se eu quiser ajudar, por exemplo, o grupo do Nedir Macedo, é no ginásio do Nedir Macedo. Está aqui em Barreiros, ali em São José. Essa relação dos núcleos a gente encontra no site da federação? Sim, eu acho que o Lucas tem esse papel lá. Não, estou dizendo rapidinho. Então, em Tubarão é a Escola Faustina, ali no bairro Oficinas, né? Em Araranguá é o Ginásio Bolha, o ginásio do município, está lá com o Daniel, né? Em Criciúma é um ginásio da Escola Básica Humberto de Campos, bem no centro de Criciúma, pega ali a redondeza do centro. E na Serra é o Ondina, é a Escola Básica Municipal Ondina Neves Blair, que é ali perto do ginásio do Estádio Municipal de Lages, e a Irmandade Nossa Senhora das Graças, que é mais ali perto, em direção, depois da Uniplac, em Lages ali. Então é só se dirigir a esses locais e pode ser um parceiro local, sem nenhuma interferência da federação. Autonomia total para os núcleos. Então, fica o recado, então, para quem está acompanhando, né? Se você quer saber se tem algum núcleo próximo da sua cidade, da sua localidade, né? Você pode procurar no site da federação ou ver aqui
como Pode ligar. o professor Júlio falou, né? Pode ligar, entrar em contato. Isso, exatamente. Você pode ajudar diretamente com serviço, com produto, com valores, com recursos, né? Porque isso aí vai permitir que esses projetos que já estão estruturados, já estão atendendo um número significativo de pessoas, possam ser ampliados e atender mais crianças e levar o basquete para mais crianças. Um outro exemplo. Vocês estão falando de exemplos, trazer alguns dados. Os núcleos de Lages, eles são atendidos por um supermercado. Não vou falar o nome, mas só que tem um detalhe. O gerente do supermercado foi meu aluno e atleta na universidade, Olha aí. o André. Basqueteiro também, constantemente jogando basquete. Eu descubro que o André está lá gerenciando o supermercado deles, né? André, vai ser tudo contigo. O que eu consigo com isso? O André entrega cotas, melhores cotações, que ficou um pouco mais barato, porque o preço da Serra é o mais caro, eu mostrei ali que era o mais caro, né? Mas olha só, é a parceria, eu falo direto com o André. Os dois professores, o Max e o Brito de Lages, eles nem se envolvem mais, porque na hora que eu descobri que estava, eu disse, não, vou tratar direto com o André. E ele faz tudo para nós e entrega tudo, porque os outros ainda vão ter que buscar. Mas lá ele já faz isso. E ele está... O dia que nós fizemos a abertura em Lages, na Irmandade, Solenidade de Abertura dos Núcleos, ele estava lá. Que legal. Levou tudo. Legal. Então, é um exemplo, e é uma pessoa que pode, com certeza, estar ajudando os núcleos de Lages de uma outra maneira, não só do ponto de vista comercial, com o abatimento que eu sei que ele faz para nós já, mas também de uma outra maneira, no sentido de possibilitar que mais crianças se envolvam, ou alguns mais necessitados. E até a presença, né? A presença de pessoas que passaram pelo basquete, tiveram história no basquete, que possam servir de referência para esses jovens, é maravilhoso. Então... Mas, Júlio, a gente estava falando e você mencionou do Master. Sim, como é que é essa sua presença aí no Master? A vida ainda no Master? Ainda tentando, brigando contra as artroses, mas aí a gente briga bem. É uma marcação que tem. Assim, é verdade. Você não tem como o joelhinho dói. O joelhinho dói. Né? Mas aí até hoje, quando você me mandou a pergunta ontem, né? Sim. Olha, você vai ver que horas, tudo certo. Te demorei a responder porque eu estava no Pilates. Né? Então, para jogar o Master e para me manter com um mínimo de condição, eu faço 4 vezes por semana Pilates. Segunda, terça, quarta e quinta. E aí a gente joga dentro do possível, quanto o médico, né? O médico diz, olha, tem que diminuir. A gente joga, se for segunda, quarta e sexta. Treino sábado, Marcelo. Segunda, quarta e sábado. Dentro do possível, segunda, quarta e sábado. E se quiser, teria outros locais, porque tem basquete, basquete Master em Florianópolis. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu não sei, é o único dia que eu sei que não tem, eu desconheço, pode até existir, mas eu não conheço. Sábado, então oficialmente não tem basquete Master em Florianópolis, sexta e domingo, que eu não conheço, pode até ter. Iniciativas isoladas, mas sistemáticas. Fora isso, tem vários grupos brincando. E alguns deles eu circulo. De vez em quando eu circulo por alguns deles, então tá. Mas de vez em quando é ótimo, né? De vez em sempre. Né? Mas o basquete Master eu comecei em 94. 94 nós fizemos o nosso grupo mais raiz de Florianópolis, nós nos reunimos com várias, desde o pessoal um pouco mais velho, né, tipo o Torrado. Sim. Né, o tio Landico, né? Então, que é um dos mais velhos, e outros, não vou citar outros nomes para não dizer, não falou. Não falou então, de mim. Exato. Então, mas esse, já que ele já está no outro nível, sim, então podemos falar dele. Você tem cadeira cativa. Isso. Então, ele foi um dos que foi conosco em 94. Foi a primeira vez em Fortaleza, no Ceará. E nós não tínhamos time. À época, o Master ainda existe. Eles tem a bolsa. E bolsa nada mais no Master, é o seguinte, eu não tenho time, quero ir. Eu me inscrevo com a direção do evento e o evento arranja um time para a gente. Sim. Então eu joguei por Pernambuco. É quase um draft. Isso, eu joguei por Pernambuco. Aí vem a equipe, olha, eu só tenho 8, não tem mais 2, aí não consegue mais alguém. Aí eu joguei por 2 anos por Pernambuco.
E os colegas assim foram todos pulverizados. Um jogou para o Ceará, o Torrado jogou pelo Ceará, jogou pela casa. E nós e os outros colegas foram sempre pulverizados. Então, a partir de 94, começamos a participar. E foi tão motivante, foi tão legal o envolvimento da nossa turma, que nós fundamos a Associação de Basquete, na sequência de Master aqui. E em 97, nós fizemos a loucura de trazer o brasileiro para cá. Olha só. Mais de 1.000 atletas. Nossa. Mais de 1.000 atletas. Fizemos, foi muito legal. Quer dizer, encaramos. Mas pra Claro, com a hospedar essa cooperação. A hospedagem é responsabilidade dos Master. Master é aquela história, é o pai trocínio, você Sim, paga tudo. tudo. Né? Você paga tudo. Então, essa não era a nossa incumbência, mas nós tínhamos que ter toda a infraestrutura, Sim, tinha que ter um baile, uma festa, um jantar, tudo isso fizemos no Clube 12 ainda em atividade ali na Arcílio Luz, não na quarta, tá. não, no meio do evento, no meio, não, porque é para motivar, joga um pouquinho, dá uma pausa, o jantar e tal, e depois continua. Mas na sexta já tem 600 atletas eliminados, que não vão disputar o terceiro e quarto e a final. Mas tu sabe por que sexta-feira não tem bate-bola do Master? Ah, é. Tu entendeu? Porque quando a gente se aposenta, a gente cria uma certa consciência. Não, sexta-feira não me quebra mais, não tem mais outra como. coisa. É o que vocês estão dizendo. Então é comum, é tradição nos eventos Master fazer no meio do evento, Sim. até para dar um tempinho de pausa. Mas nos últimos eventos Masters não dá mais, porque é tantas Muito equipes, time, né? então não tem mais a parada, que era uma parada de descanso obrigatório. Não tem mais, as coisas estão emendando, mas o evento continua. Então fizemos isso. Legal. Então, nesse evento eu fui o coordenador técnico. Que legal. Nós dividimos, era um grupo muito bom, muito coeso que nós tínhamos aqui. Ainda temos. Agora estamos nos reunindo, esse grupo mais antigo, o Raiz, está no WhatsApp, está se encontrando no Lira. Dia 7 de julho tem um encontro desse grupo mais lá no Lira, um almoço lá que nós vamos fazer. E aí nós fomos, então estamos disputando esse período todo o tempo. Depois eu joguei nós tínhamos um time, conseguimos fazer, daí não deu mais, nossos colegas começaram a desistir por N problemas, né? Então ficamos alguns, ainda continuam jogando, nós temos, só que nós não jogamos mais para Santa Catarina. Eu, por exemplo, desde que saí de lá, participei por Santa Catarina, quando nós rompemos, quer dizer, não tivemos mais time, eu tenho jogado pelo Rio Grande do Sul. Mas, Eu jogo com eles e jogo com e eu jogo com alguns colegas que eram adversários na época de juvenil, ali de campeonatos brasileiros, agora eu estou junto com eles, né? Que legal. Então desde 2000 eu estou jogando pelo Porto Alegre, Associação de Porto Alegre. que barbaridade. Mas bom demais. Perdemos um baita de um atleta. Mas, Júlio, querido, obrigado. Obrigado demais. Imagina. Sempre uma alegria estar na sua presença, professor. E uma aula, de fato, né? Sensacional. Um bate-papo de altíssimo nível, brindando aí quem está acompanhando essa série de podcast aqui do Basquete Transforma SC. Uma aula sobre trabalho social, né? Eu acho muito interessante. Marcelo, a gente acompanha já há bastante tempo todo o trabalho da federação e poder conversar contigo, assim como a gente conversou com o Paulo, né? E saber como é que está estruturado. Isso aí aumenta a nossa admiração, porque a gente sabe que está em muito boas mãos e, como você bem destacou, é um trabalho concreto e sólido. Ele só cresce, não tem como retroceder, né? Porque está sendo muito bem desenvolvido. Assim espero, né? E eu, antes de tudo, agradeço a oportunidade de estar, em primeiro lugar, colocando o trabalho da federação. E, em segundo lugar, aí contar um pouquinho das histórias de vida, né? Que o basquete que tem determinado e ainda vem determinando aí a minha vida. Eu acho que eu vou morrer com ele, não sei por quê. Vai ser bom. Mas, Júlio, agora é o momento, professor, que a gente vai lhe dar presentes. O primeiro presente é este. A caneca é sua. Agradeço. Está muito bonita. Gostou? Está muito legal. Ótimo, ótimo mesmo. E eu gosto disso, eu gosto de tomar café assim. Então exatamente. Tá. Então, essa é sua. E também tem presente que é a camiseta símbolo do Basquete Transforma Podcast, que tem a arte, igual que o Aldo está usando. Tem a arte da artista Tite, que ela é a mesma arte que está na quadra do Red Park, que foi
Sim. também reformada pelo projeto Basquete Transforma SC, então essa é sua. A arte da É, Tia Ah, aqui, tá, ela. Nosso cenário aqui também todo. tá todo Eu grafitado. vi lá no Street também, eu acho que ela teve uma participação, né? Esse cubo ela Isso. fez lá na Beira-Mar. Exato. Pra compor o nosso cenário. Eu participei do primeiro contra a casa, Sim. né? Eu fui eleito para jogar lá e Com o Serjão? sim, o Sergião e o Jair, nós éramos os três times. Por isso que o Serjão ganhou. Claro. Aí E- só até hoje que foi não, cestinha. não, Foi mas cestinha. ele foi mesmo. E agora nessa segunda vez, né? Nessa segunda vez nós aí fizemos foi convidado o Master, então nós levamos o pessoal dos 60 a mais para brincar lá. E foi bem legal, fizemos dois pequenos jogos, foi bom. Que bacana, Legal, que bacana. sensacional. E Júlio, parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Imagina. Parabéns também pela sua história no basquete. Nós podemos desfrutar do basquete em Santa Catarina porque pessoas como você trabalharam para que isso acontecesse. Então, obrigado demais por estar aqui, pelo trabalho que faz. E também o nosso agradecimento a todos vocês que acompanharam mais um episódio do Basquete Transforma Podcast. Nosso muito obrigado. Acompanhem também os episódios anteriores que estão sucesso. Então, juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu! Ação, evolução, música, Americlack, Dream Team.